Olá, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Que bom que você veio, você que não estava aqui ontem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para poder ouvir a palavra do Senhor. Quantos aqui se lembraram de trazer as Bíblias? Lembra que ontem tivemos um desafio? Eu quero que todas as irmãs, todas as mulheres levantem suas Bíblias. Quero ver as Bíblias femininas. Olha quanta cor rosa, lilás, que bonito, né? Agora os homens, os irmãos, levantem suas Bíblias. Muito bem, pode ser o celular também. Às vezes você usa a Bíblia no celular, né? E aí está as Bíblias que nós temos. E papel e caneta, se lembraram? Para anotar? O lápis para poder marcar na Bíblia os textos, para poder marcar no papel. Alguns se lembraram, né? Outros não. Muito bem, lá trouxe o seu lápis, sua caneta e seu papel. E nós vamos continuar falando hoje sobre... Eu vou cair aqui. Vamos continuar falando sobre 6 horas de uma sexta-feira. As 6 horas mais importantes e impactantes que esse mundo já teve. 6 horas que aconteceram na sexta-feira em que Jesus foi crucificado, em que Jesus morreu. 6 horas que começaram na terceira hora do relógio judaico e terminaram na 9ª hora do relógio judaico. 6 horas que começaram às 9 horas da manhã do nosso tempo e terminaram às 3 horas da tarde. 9 horas da manhã Jesus foi crucificado, 3 horas da tarde Jesus morreu. E durante essas 6 horas que ele esteve pendurado na cruz, ele revelou verdades importantes, ele transformou o mundo e ele deu oportunidade à tua vida e à minha vida de salvação. Portanto, as 6 horas mais importantes que esse mundo já teve. Eu quero mencionar, para poder começar, sobre a crucifixão. Por que a cruz era um instrumento de morte e de tortura? De que forma era usada essa tortura, essa morte? Vocês sabem que quando a pessoa era crucificada, eram pregadas suas mãos estendidas, bem estendidas, e os seus pés juntos, embaixo. A morte da pessoa crucificada não acontecia por causa dos furos nas mãos e nos pés. A morte da pessoa crucificada não acontecia por causa de perder sangue, de perder muito sangue. Não. A morte da pessoa crucificada acontecia por asfixia. De que maneira? Ao estender os braços, o peso todo do corpo ficava nos braços, certo? E os pés eram pregados numa altura em que as pernas não ficavam esticadas, mas ficavam um pouco inclinadas. Ao as pernas ficarem um pouco inclinadas, isso permitia que as pernas pudessem ser mexidas. A pessoa podia mexer, esticar as pernas. Mas o peso do corpo é tão grande e o peso do corpo era suportado pelas mãos ou pelos pulsos. Quando os pregos eram colocados dessa forma, então a dor era intensa. E a tendência era a pessoa se soltar. Não consigo. Você já conseguiu ficar com as mãos assim por 10 minutos? É uma dor terrível. Não conseguimos ficar assim. Porque o sangue não circula e começa a ficar dolorido as extremidades. Agora imagina as extremidades, além de estarem estendidas, furadas. Portanto, o crucificado não conseguia mais segurar o peso do seu corpo com os braços. Ele soltava o peso do corpo, dobrava as pernas e ficava ali pendurado pelos braços. Mas essa posição impedia a respiração, porque forçava o pulmão. Você já teve a insatisfação de, por alguma circunstância, ficar muito próximo de algum objeto que te oprime? De repente alguma coisa caiu em cima e te apertando o pulmão, a barriga, e você não consegue respirar? Por que não consegue respirar? Porque não existe um lugar para que o teu pulmão possa se expandir, para encher de ar. Você não consegue respirar, não é porque não tenha ar. Não consegue respirar porque o pulmão não consegue se expandir. Essa é a sensação de uma pessoa crucificada. A posição das mãos não permite que o pulmão consiga se expandir. Não permite que haja entrada de ar. E, portanto, nessa posição a pessoa não consegue respirar. O que então os crucificados faziam para respirar? Eles precisavam levantar as pernas.
para que o peso do corpo não ficasse nos braços, mas sim nas pernas. E ao levantar as pernas, então, aí eles respiravam. Mas como não conseguiam manter essa posição pelo peso do corpo, então novamente abaixavam. E novamente baixavam. Cada respiração era um sacrifício terrível. Cada respiração era toda uma concentração tremenda para poder colocar as últimas forças que ainda a pessoa tinha nas pernas, para que as pernas se levantassem e ao levantar as pernas a pessoa pudesse respirar. Mas o corpo ia ficando com cãibras, dava cãibra nas pernas e portanto a pessoa não conseguia mais levantar as pernas. E esse era um sacrifício. Cada respiração era um sacrifício. Você se lembra quantas vezes respirou desde que comecei a pregar? Claro que não, você não fica contando a respiração. Por quê? Porque isso é algo natural, nós simplesmente respiramos. Isso nós aprendemos desde pequenininhos. A respiração é algo inato, é algo que não precisa ser controlado. E é algo tão forte para a nossa subsistência que o corpo vai deixar tudo demais e vai dar prioridade à respiração. Portanto, a pessoa crucificada, mesmo que tivesse cãibra nas pernas, mesmo que o corpo todo estivesse doendo muito, mesmo assim a prioridade era respirar. E mesmo quando a pessoa estava semi-inconsciente, mesmo assim o corpo continuava tentando se levantar para poder respirar. O instinto, né? O instinto de subsistência, o instinto da vida, é muito forte o instinto da vida. Pergunte a alguém que tentou se suicidar para você ver. O instinto da vida é muito forte, mesmo que a pessoa queira se matar, a própria vida está contra isso, o próprio corpo reage contra isso. Sabe quantas horas a pessoa ficava crucificada dessa forma? 2 ou 3 dias. Geralmente a morte acontecia lá para o 3º dia. Cada respiração, um sacrifício. Imagina ficar 3 dias respirando desse jeito. O corpo não aguentava mais. Finalmente a pessoa não tinha mais força para se levantar e não levantava. Portanto, não respirava e morria. É assim que a morte acontecia. E a prova disso, vocês se lembram o que os soldados romanos fizeram para acelerar a morte dos outros 2 ladrões pendurados com Jesus? Quebraram as pernas. Por que quebraram as pernas? Porque ao quebrar as pernas a pessoa não mais podia se levantar para respirar. E morria rapidinho. Questão de minutos, esses homens morreram. As pernas de Jesus foram quebradas? Por quê? Porque ele morreu antes. Eles penduraram Jesus com a intenção de deixá-lo 2 ou 3 dias vendo sofrer Jesus. Mas em apenas 6 horas Jesus morreu. Não foram os pregos que mataram Jesus. Não foi a cruz que matou Jesus. Jesus não morreu por causa da asfixia, por não poder respirar. Não. Foram os teus pecados e os meus pecados que mataram Jesus. Jesus morreu na cruz, mas Jesus não morreu de cruz. Jesus morreu pela força de todos os pecados do mundo em cima dele. E Jesus não morreu pelo pecado. Jesus entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida para que dessa forma, ao morrer, estivesse dando fim a todo o processo da salvação. E isso que aconteceu nessas 6 horas. Foram poucas horas comparando com 3 dias de aflição. Mas se você for contar que cada respiração era um sacrifício, foi muito tempo. Foram 6 horas de sacrifício em que Jesus esteve lutando pela sua vida, lutando para respirar e finalmente entregando a sua vida nas mãos do Pai. 3 coisas importantes nós estamos vendo nessa conferência que essas 6 horas proporcionaram para a nossa vida. Ontem nós falamos sobre a primeira verdade impressionante que a cruz nos ensina, que essas 6 horas nos ensinam. E essa verdade impressionante foi qual? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Jesus provou isso morrendo na cruz. Mesmo a morte, mesmo o momento de terrível aflição, era um momento maravilhoso, porque cooperava para o bem da nossa vida. E a verdade que nós vamos estudar hoje é: a morte não é o fim. Eu quero que você vá na sua Bíblia e comecemos a procurar alguns versos bíblicos para poder encontrar significado para a nossa vida de acordo com o texto bíblico. Vamos procurar no livro de Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. Nós vamos falar hoje sobre morte, vamos falar sobre vida e a importância que isso tem na nossa vida. Lucas capítulo 7, verso 11. Você já encontrou? Diga amém. Amém. Maravilha. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E vamos parar o relato bíblico por aqui. Quero que você tente visualizar, fazer uma imagem mental do que aconteceu aquele dia, daquela situação. Jesus se aproximando da cidade de Naim, um povoado pequeno. Uma caravana seguia Jesus. Muitas pessoas, uma multidão seguindo Jesus. Ao mesmo tempo, uma outra caravana está saindo da cidade de Naim. Quem está conduzindo essa caravana é um caixão de morto. E as pessoas vão atrás, uma multidão de pessoas vão atrás dessa caravana. E de repente se encontram a caravana da vida com a caravana da morte. O Senhor da vida se encontra com o Senhor da morte. Jesus, o Senhor da vida, aquele que nunca perdeu uma batalha contra a morte, se encontra com Satanás, o Senhor da morte, que já tinha preso aquele jovem. Esse é meu, esse morreu, esse é meu. O Senhor da vida e o Senhor da morte se encontram nesse momento. A caravana da vida e a caravana da morte se encontram nesse momento. E eu já vou te adiantando, jamais o Senhor da vida perdeu uma batalha. Jamais Jesus se encontrou com a morte e a morte continuou seu caminho. Jamais a caravana da vida encontrou a caravana da morte e a caravana da morte continuou seu caminho. Não, jamais. Porque toda vez que o Senhor da vida se encontra com o Senhor da morte, existe a vitória da vida. Toda vez que a caravana da vida se encontra com a caravana da morte, a caravana da vida se torna vitoriosa. Porque esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus. Amém. E agora então, ao se encontrarem, nós temos por um lado rostos felizes, rostos em paz, satisfeitos com o Senhor Jesus. Por outro lado, na caravana da morte, rostos tristes, rostos desesperançados, rostos abatidos. Basicamente, nessas duas caravanas nós encontramos todos os sentimentos e emoções que o ser humano pode expressar na sua vida. Sentimentos positivos, sentimentos negativos, situações positivas, situações negativas. Mas o que mais chamava a atenção dessa caravana da morte não era tanto o caixão de morte, que por si só já, quando nós temos um caixão, já ficamos sem alerta. Mas o que mais chamava a atenção dessa caravana da morte era a mãe daquele menino que estava do lado do caixão. E a Bíblia menciona que ela estava enterrando o seu único filho e ela era viúva. Ou seja, praticamente estavam enterrando ela junto nesse momento. Ela estava morrendo aquele dia também. Ela só continuava respirando, mas não tinha mais vida. Uma mulher que não tinha mais marido, não tinha mais filho, não tinha mais pessoas na sua família, ficava totalmente sozinha. E para a gente entender um pouquinho mais sobre a situação dessa mulher, temos que entender como era a posição de uma mulher na sociedade naquele tempo. Naquele tempo, a mulher não valia, não prestava enquanto judicialmente falando. A mulher só tinha valor se tivesse um homem do lado. Mas a palavra de uma mulher é a mesma coisa que nada. Por exemplo, se uma mulher assistisse um assassinato, ela foi testemunha do assassinato, era a mesma coisa que um cachorro estivesse assistindo o assassinato. A palavra dela não valia para nada. A mulher só tinha direito na sociedade se tinha um homem ao seu lado. A mulher só tinha direito de reclamar alguma coisa se o pai reclamava por ela, ou se o marido reclamava por ela, ou um filho reclamasse por ela. Mas quando a mulher ficava sem marido, sem filho, sem família, sem nenhum familiar homem, essa mulher estava fadada ao esquecimento, ao fracasso. Você lembra que na Bíblia existe o exemplo de Jesus citou a história de uma mulher que iria pleitear seu caso perante um juiz, e o juiz não dava atenção para ela. Por quê? Porque mulheres não valiam nada naquele tempo. Graças a Deus que as coisas mudaram um pouco hoje, né? Estão um pouco melhor.
Mas naquele tempo era assim. Portanto, aquela mulher não estava apenas enterrando o único filho que tinha. Aquela mulher estava sendo enterrada junto. A partir desse momento, ela perdia todo o direito na sociedade. A partir desse momento, era um ninguém na sociedade. Por isso, a aflição dessa mulher, e todo o povoado se simpatizou com a agonia dessa mulher e foram juntos acompanhar essa caravana. A morte sempre nos surpreende. Nunca estaremos acostumados a ela. Você já ouviu falar quando alguém morre que as pessoas dizem assim: mas foi tão de repente, nem deu tempo da gente se preparar? Mas eu te pergunto, é possível se preparar para a morte? Mesmo que você tenha uma pessoa por 15 anos, numa cama, quase morrendo todos os dias, e essa pessoa morrer, mesmo assim você não está preparado para a morte dessa pessoa. Nenhum ser humano pode se preparar para a morte de outro. A morte sempre vai nos surpreender, porque fomos criados por Deus para sermos eternos. Cada célula do nosso ser clama por eternidade. A morte nos surpreende porque nós fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente. E por isso, que precisamos encarar a morte como uma circunstância que vem nos surpreender. Não temos como evitar, temos que encarar a morte. E é isso que vamos fazer agora. Nesse momento, você e eu vamos encarar a morte. Eclesiastes capítulo 7. Nós temos o livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia. Depois de Salmos, nós temos o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. E depois de Provérbios, vem o livro de Eclesiastes. Aí você vai abrir no capítulo 7, verso 2. Capítulo 7 de Eclesiastes, verso 2. E agora vamos encarar a morte de uma forma como talvez você nunca encarou. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E vamos parar por aí. Você percebeu o que está escrito na Bíblia? É melhor ir à casa onde há luto, ou seja, um velório, do que a casa onde há um banquete, ou seja, uma festa de aniversário. Isso está certo, gente? É melhor ir a um velório do que ir a um aniversário? Me responda, está certo? Para mim está errado. Esse negócio não está certo. Como assim? É melhor ir a um velório do que ir a uma festa de aniversário? Gente, temos que admitir que isso não vai de acordo com o que nós pensamos, com nossos pensamentos. É claro que é muito mais agradável ir numa festa de aniversário do que ir num velório. Por que o sábio Salomão está falando isso? Bom, ele foi o homem mais sábio que já existiu. Ele não vai falar bobeira, né? Se ele disse isso aqui, deve ter algum sentido. Vamos encontrar qual é o sentido? Vamos continuar lendo o texto. Porque ali onde? Na casa de luto, no velório, ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Agora faz sentido. O que acontece quando nós vamos num velório? Nós entramos aí compungidos de coração. Nós entramos aí já tranquilos, abatidos, e olhamos para a pessoa que está no caixão e nós pensamos: fulano se foi, e um dia você. Eu estou pronto para morrer? Não é isso que a gente pensa no velório? A gente pensa na morte. E sabem o irônico de pensar na morte? É que a Bíblia nos ensina que pensar na morte é a melhor forma de encarar a vida. Isso foi forte, eu vou repetir. Pensar na morte é a melhor forma de você encarar a vida com seriedade. Por que então é melhor ir num velório do que numa festa de aniversário? Porque numa festa de aniversário, o pensamento mais elaborado que surge em você é: como será que eu vou arrumar mais um pedaço de bolo? É só isso. É isso que você pensa numa festa de aniversário. E é risada, e é parabéns, e é conversado para cá e para lá. Você não pensa na vida, você curte a vida, você desfruta a vida. Faz parte também, precisamos desfrutar a vida. Mas no velório, você pensa sobre as coisas mais importantes da vida.
sua salvação, Deus e principalmente a morte. Quando você vai no velório, você sabe que os seus dias também estão contados. Você lembra que você não é eterna, que um dia seu fim chegará. E quando você lembra que seu fim chegará, você começa a encarar a sua vida com seriedade. Epa, peraí, eu estou vivo hoje, mas isso é pela misericórdia de Deus, porque amanhã pode ser que não esteja mais. E de que forma estou usando a minha vida? Estou aproveitando cada minuto da minha existência? Estou tomando decisões sábias? Estou fazendo com que meus talentos sejam usados da melhor forma? Estou preparado para me encontrar com meu Deus? Como está a minha vida? É isso que você pensa no velório. E veja que o texto de Eclesiastes continua falando, verso 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E agora verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Que Deus seja louvado por nos deixar instruções tão sábias. Queridos, isso não significa que agora vocês vão ficar caçando qualquer velório por aí e ficar entrando nos velórios. Não. Também não significa que vocês vão parar de ir em qualquer festa de aniversário. Não significa isso. Isso é uma linguagem simbólica. Isso significa, leve a morte a sério, porque um dia ela vai acontecer. E se você levar a morte a sério, isso significa que você vai passar a levar a vida a sério também. Sabe qual é o problema? Nós não gostamos de pensar na morte. Nós não encaramos a morte. Quando vem o pensamento de morte na nossa mente, nós simplesmente afastamos isso. Não vou ficar pensando em coisa negativa. Não vou ficar pensando em morte. Conheço muitos jovens que quando ouviram essa pregação, se deram conta de que nunca na vida tinham encarado seriamente a morte. Porque jovem se acha eterno, né? Forte, ágil, o mundo todo pela frente. Não imaginamos que um dia poderíamos morrer. Mas isso pode acontecer. E precisa ser encarado com seriedade. Não importa quantos anos você tenha, a morte pode chegar a qualquer momento. E se você se esquivar de pensar disso, você está perdendo um privilégio maravilhoso de também levar a sua vida com seriedade, de tomar decisões com seriedade. Eu quero te contar um fato um tanto curioso. Eu estava no Chile alguns anos atrás e estava passando um momento difícil da minha vida, um momento meio depressivo, circunstâncias, namoradinha que não deu certo, essas coisas aí, problemas de jovem. E eu estava caminhando, porque quando eu tenho um problema eu gosto de caminhar. Parece que a minha mente é ativa, parece que eu consigo resolver mais problemas do que jogado num canto. Eu gosto de sair e caminhar. E caminhei pelas ruas de Santiago, no Chile, e de repente me deparei que estava passando na frente do cemitério. E eu pensei assim, quantas vezes já entrei no cemitério? 2, 3, quando meu avô faleceu. Sabe uma coisa? Eu vou entrar no cemitério hoje. E eu entrei naquele local. E essa visita que eu fiz transformou minha vida naquele dia. Sim, o cemitério para mim foi fantástico. Eu comecei a entrar e olhar os túmulos. Eu olhava as placas escritas, as mensagens escritas. Eu olhava as datas de nascimento e de morte das pessoas. E eu encontrei várias pessoas que nasceram aproximadamente no ano que eu nasci e morreram aproximadamente no ano que eu estava vivendo naquele momento. E eu pensei, eles foram como eu, nasceram próximos à época em que eu estou vivendo, e agora eu continuo vivo e essas pessoas já morreram. O que estou fazendo com a minha vida? Eu fico reclamando por causa de namoradinha que não deu certo. Eles nunca mais vão namorar. Eles nunca mais vão ter oportunidades na sua vida. E eu ainda tenho isso pela frente. Gente, essa visita ao cemitério me transformou. Me fez pensar na minha vida com seriedade. E eu tenho feito isso em algumas outras ocasiões e sempre tem sido maravilhoso para mim. Encarar a morte com seriedade tem sido muito bom para a minha vida. Também não vai sair por aí entrando em todo o cemitério, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer isso um dia, você vai ver como é restaurador encarar a morte com seriedade.
Eu quero ler um texto com vocês. Na verdade, são 3 textos que vamos ler nesse momento para a gente entender um pouquinho mais sobre a morte. Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. Diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a lei da vida, é assim que as coisas funcionam. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso vem o quê? O juízo. Vamos ver agora o que está escrito em Atos capítulo 24, verso 15. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Quem é que vai ressuscitar? Todos, tanto justos como injustos. Sabe o que eu quero chamar a atenção para você nesses versos da Bíblia? Você vai morrer talvez, mas todo mundo que morre vai voltar a viver. Todas as pessoas que já morreram nesse mundo vão ressuscitar. E segundo o livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Sabe por que é sério a morte? Sabe por que você precisa encarar a morte com seriedade? Porque quando você morre, você vai viver de novo. E quando você ressuscitar de novo, o que vai acontecer, segundo o livro de Hebreus, é um juízo. Sua vida será passada em um juízo. A sua vida será julgada. E de acordo com esse juízo, se determinará por Deus se você vai viver eternamente ou se vai morrer novamente para a morte eterna. Tudo isso aí fica definido, sabe quando? Nessa vida. Antes de você morrer, você define como será a sua próxima vida. Eu não tenho tempo agora de poder ler mais textos falando sobre ressurreição e nova vida, mas esse é um estudo maravilhoso que você pode ter com o seu missionário na sua igreja. Deus vai ressuscitar todas as pessoas que morreram, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E eu te pergunto, em qual grupo você acha que estaria nesse momento se você morresse agora? Você vai encarar um juízo. Você vai encarar. E como está a tua vida com Deus? Você tem pecados que ainda não confessou ao Senhor Jesus? Não importa se você morrer ou se você continuar vivo, mas você vai encarar o juízo. Portanto, é necessário que você leve a morte com seriedade para que você leve a vida com seriedade. E eu quero terminar a história da viúva de Naim. Capítulo 7 de Lucas, verso 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Como assim não chore? Acabou de morrer o filho dela. Isso é coisa de se falar para alguém que acabou de perder um ser querido? Não chores. Por que não vou chorar? Gente, a única pessoa no mundo que tem autoridade para dar essa ordem é Jesus, o nosso Senhor. Se você chegar perto de uma pessoa que perdeu um ser querido e falar assim: não chore. Como assim não chore? Acabou de perder alguém, deixe que chore à vontade. A única pessoa que tem essa autoridade é Jesus. Sabem por que Jesus falou não chores para essa mulher? Jesus entendia a emoção dela. Jesus entendia a circunstância. Inclusive Jesus até chorou em outro momento. Se lembram com Lázaro? Jesus chorou. O problema não estava em chorar. Jesus não estava repreendendo as pessoas que choram quando perdem um ser querido. Na verdade, Jesus não estava dando uma ordem de repreensão. Na verdade, Jesus estava antecipando um milagre que ele faria a continuação. Quando ele falou para a mulher: não chores, eu imagino Jesus falando isso com um sorriso no rosto. Não chores, porque daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer.
Não chores porque eu tenho um presente para você. Imagina Jesus falando isso com aquele rosto de alguém que está carregando um presente e vai entregar para alguém. Não chores porque eu trouxe algo lindo para você. Não chores porque daqui a pouco você vai ver a glória de Deus. Não chores porque o Senhor da vida está aqui. Não chores, mulher, porque agora você vai ver o poder de Deus. E agora, chegando-se, tocou um esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. Consegue imaginar o momento? Aquele corpo frio e duro, de repente abre os olhos, mexe as mãos. E a primeira coisa que esse jovem vê é o rosto de Jesus. E a segunda coisa que ele vê é a mãe do lado dele. União familiar, felicidade, ressurreição, vida após a morte. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta que ele deixou claro durante essas 6 horas numa sexta-feira. A proposta de que a morte não é o fim. A morte pode ser o começo de uma nova experiência na vida. E aquele ladrão que estava do lado de Jesus, que começou a abrir o coração para as mensagens que Jesus falava, para as circunstâncias daquele momento, de repente faz um pedido inusitado. Aquele homem que talvez assassinou, estrupou, roubou, fez toda a coisa de males desse mundo, uma das piores pessoas que já viveu nesse mundo, que nós o condenaríamos rapidamente por causa disso. Esse homem se volta para Jesus, coloca toda a força que ainda tem nos seus pulmões para falar, coloca toda a esperança numa só frase e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uma frase só. A cruz impedia ele de continuar falando. Ele precisava respirar novamente, não podia falar de novo. Uma frase só que resume a agonia de todos nós. Uma frase só que resume o nosso grande desejo. Todos nós estamos falando por aquele ladrão quando ele falou: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Não te esqueças de mim quando vieres nas nuvens do céu, Senhor. Então Jesus respondeu com as palavras talvez mais lindas que existem registradas na Bíblia, de mais esperança, de mais ânimo que um ser humano pode ouvir. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu daria tudo para ouvir Jesus falando isso para mim. Ter a certeza da salvação, ter a certeza da vida eterna, ter a certeza de que estarei com Jesus por toda a eternidade, apesar de quem eu sou. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Você gostaria de ouvir isso hoje? Pois ouça pela fé, Jesus falando isso no teu coração nesse momento. E esse homem morreu, mas ele deve ter morrido com um sorriso no rosto. O que importava morrer nesse momento, se ele já tinha garantido a vida eterna? Por isso estou falando para você, a morte não é o fim. Encare a morte com seriedade e com ânimo, e se Deus te chamar ao descanso, pois que assim seja, sabendo que ao despertar você estará na glória. Sabendo que ao despertar você estará olhando para Jesus, que já está ali na nuvem dos céus, buscando os seus filhos na segunda volta. Isso é maravilhoso, isso é uma promessa fantástica. Não importa se vamos morrer ou se vamos estar vivos, importa que ao Jesus voltar, não estaremos no grupo que se esconderá atrás das rochas, mas estaremos no grupo que levantará suas mãos aos céus e dirá: Senhor, este é o Deus que aguardávamos. Você vai estar nesse grupo? Para isso, você precisa passar pela circunstância, pela agonia da morte.
No livro de Mateus capítulo 27, nós encontramos uma história de duas pessoas que morreram no mesmo dia. Você sabe que duas pessoas traíram Jesus naquele dia que ele foi crucificado. Naquela quinta-feira à noite e naquela sexta-feira de manhã, duas pessoas traíram a Jesus. Uma foi Judas, que é conhecido como o traidor. Judas, o traidor. A outra pessoa é quem? Pedro. Pedro. A gente conhece Pedro como o traidor? Não, a gente conhece Judas como o traidor. Mas Pedro foi traidor, sim ou não? Sim, e vou te dizer mais. A traição de Pedro doeu mais no coração de Jesus do que a traição de Judas. Sabe por quê? Porque a traição que mais dói é das pessoas que estão mais próximas da gente. Quem era mais próximo de Jesus, Pedro ou Judas? Pedro. Quando Pedro traiu Jesus, isso quebrou o coração de Jesus. Isso doeu demais em Jesus. Pedro, o grande traidor. Mas por que nós não conhecemos Pedro como traidor hoje? Porque naquela noite, Pedro morreu. Dois discípulos se mataram. Um foi Judas, que morreu enforcado. E outro foi Pedro, que morreu para esse mundo. Sabe o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 27? Está escrito assim: Mateus capítulo 26, verso 75. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Agora 27, verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Veja só, a mesma frase para os dois discípulos, mas com uma situação diferente no final. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Judas, saindo dali, foi se enforcar. A mesma circunstância, os dois traidores. Mas eles seguiram um caminho de morte diferente. Isso, meus queridos, significa que existem 2 tipos de morte. E eu quero te propor nessa manhã, morrer a morte de Pedro. Pedro, saindo dali, foi chorar. Senhor, me perdoa. Judas, saindo dali, foi se enforcar. Porque não tinha mais esperança, não confiava, não sabia o Deus que ele tinha. Qual será a tua reação na vida quando você sofre o pecado, quando você cai em pecado? Ou você se enforca, ou você vai chorar. Qual será a tua última decisão nessa vida? Você vai se enforcar ou você vai chorar? Existem 2 tipos de morte. A morte que as pessoas morrem sem esperança e a morte que as pessoas morrem para esse mundo e nascem para um mundo melhor. E Deus está te propondo nessa manhã que você morra. Deus está te propondo uma morte. Deus quer muito a tua morte. Eu nunca pensei que iria falar isso, mas eu desejo a tua morte. Assim, essa morte que o livro de Gálatas capítulo 2, verso 20 fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo mais eu, já não sou mais Gabriel Gonzalez. Agora é Cristo que vive no meu coração. Quem está disposto a morrer assim nessa manhã? Quem está disposto a seguir o caminho de Pedro, encarar a morte com seriedade e falar assim: Senhor, eu quero morrer, chega de ser quem eu sou, chega de sonhar meus próprios sonhos, chega de seguir meus próprios planos, chega de tomar as próprias decisões na minha vida, chega de seguir meus próprios gostos, minhas próprias inclinações. Eu quero o teu caminho, Senhor, os teus sonhos para a minha vida, teus planos para a minha vida. Eu quero seguir o teu querer, Senhor. Eu quero morrer para mim. Eu quero viver para ti. Eu quero encarar a morte com seriedade e viver a vida com seriedade. Quantos estão dispostos a morrer nessa manhã e serem novas pessoas? Não pode sair ninguém vivo daqui. Todos ao sair por essa porta hoje sairemos mortos, ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Que essa
é a proposta do Evangelho. E foi por isso que Jesus ficou 6 horas de uma sexta-feira pendurado numa cruz, para que hoje você decida aceitá-lo como Salvador. Amém.